Olá, sejam todos muito bem-vindos. Muito bom ter você aqui novamente, para quem já é meu seguidor, e para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Você está no canal Astrologia em Foco e eu sou a astróloga Tita Zapata. E venho trazendo para vocês, especialmente hoje, um tema muito intrigante, interessante, mas preocupante. Por quê? Porque nós vamos falar do eclipse solar total que vai acontecer de forma total na América, principalmente na América do Norte, passando por uma franja dos Estados Unidos e pegando um pouquinho da área do Canadá. Já, por exemplo, aqui na Espanha, será possível ver o eclipse de forma parcial e muito rapidamente ali nas Ilhas Canárias e também na parte mais noroeste da Galícia. O Sol vai se pôr entre 8 e 27, por aí, e o eclipse poderá ser visto entre 8 e 17. Então, são uns 10 minutinhos apenas e será de uma forma muito parcial. Claro que para nós, humanos, que enxergamos este evento, é algo muito bonito de se ver, algo extremamente interessante. Por quê? Porque nós já somos seres pensantes, já entendemos que quando a Lua recobre totalmente o Sol, escurece a luz do Sol, isto não vai trazer grandes problemas como na antiguidade se pensava. Mas, energeticamente, sim, quando existe um eclipse, ele sempre vai indicar situações que devem ser vistas, revistas, porque, lembre-se, é uma lua nova, é o início de um processo. Toda lua nova, ela traz o quê? O reinício de um mês lunar. Mas neste caso, existindo um eclipse, ele estará abrangendo, no mínimo, 6 meses. Ou até o próximo eclipse solar, que vai acontecer lá em outubro. Então, o que isto significa? Que durante 6 meses, a energia que está sendo colocada agora à prova vai estar atuando. Não é só um mês lunar. E um grupo de astrólogos vem estudando agora a possibilidade que a duração do eclipse, ela tenha relação com os minutos de sua duração, no ponto focal dessa duração do eclipse, que neste caso será 4 minutos e meio. Então, nós teríamos aí a duração desta energia pelos próximos, no mínimo, 4 anos. Vamos ficar neste momento com os próximos 6 meses e vamos analisar todo este processo do eclipse, certo? Para isso eu vou te convidar para que você também acompanhe aqui algumas imagens, para que você possa entendendo melhor tudo aquilo que eu vou colocar para você. Vamos começar entendendo que o eclipse solar, ele acontece, como eu já comentei, em uma lua nova, portanto, o Sol e a Lua estão juntinhos. A Lua e o Sol fazem esta união. Claro que no céu há uma distância enorme entre eles, também o tamanho, né? O Sol é muito maior que a Lua. Mas pela distância, quando eles estão frente a frente um com o outro, a Lua pode cobrir este Sol. Então, digamos assim, um acasalamento da energia masculina com a energia feminina, do Yang e o Yin. Eles se unem, se juntam, dando início a algo novo. Mas, nesse caso, a Lua se coloca de uma maneira em que ela vai tampar totalmente o Sol, principalmente nessa passagem dele pela América, pelos Estados Unidos. Isso indica o quê? Que existem situações que estão escondidas, que estão ocultas, que a Lua está mostrando, está aqui colocando para este Sol, para essa questão de autoridade, que há algo aqui que não está de uma forma clara, definida, há algo que está sendo oculto, há algo que precisa ser visualizado. É necessário que exista uma sombra, que é olhar para o teu interior, que é olhar para situações que estão ali, escondidas, para que o Sol possa ter este momento de análise, para que depois, quando ele volte a brilhar, ele possa iluminar estas sombras, iluminar estas questões e trazer a possibilidade de soluções. Esta lua nova acontece no signo de
Áries. Então, nós teremos uma lua nova começando em Áries com este eclipse solar. Veja que isto é muito potente, porque o ano novo astrológico 2024 começou lá no dia 20 de março. Nós tivemos no dia 25 o eclipse lunar que aconteceu no signo de Libra, que é o oposto de Áries. Então, estava falando do quê? Tratando sobre as relações. O eu e o outro de forma individual, mas nós podemos falar isso de forma coletiva. Eu, país, com os demais países. Veja a situação das guerras que estão acontecendo pelo planeta. Bom, eu nem vou entrar nesse mérito nesse momento, porque é muito complicado. Aqui, quando o Sol e a Lua se unem, eles criam o quê? Uma semente, uma possibilidade. Só que dentro desta possibilidade, deste feto que está sendo gerado, que é a Lua Nova, nós podemos encontrar aí estas situações que estão sendo trabalhadas ali no escuro, como eu já falei, nas sombras, que vão vir à luz no signo de Áries. E Áries é o quê? É um signo de início, princípios, de independência, de liberdade, do eu faço, eu tenho pressa, eu não tenho paciência para ficar esperando nada. Eu quero ir para algum lugar, eu vou te chamar, você vem? Se você não vem, você vai ficar, porque eu vou. É porque eu necessito deste espaço de movimento. Áries, muitas vezes, ele determina algum projeto, ele tem muita vontade para trabalhar, ele tem todo aquele incentivo, mas se aquilo começa a ficar muito complicado, ou se entra num processo de dificuldade, Áries tende a dizer assim, não, eu vou iniciar um novo projeto, este aqui já deu o suficiente. Isso é uma questão que o ariano tem que trabalhar muito, porque ele começa situações que muitas vezes ele não termina. Por quê? Porque ele tem um fogo de ação, e se a ação não é imediata, ele perde o interesse. Então, dentro desta lunação, deste eclipse solar total que acontece, os Estados Unidos, você acompanha aqui agora a imagem que vai aparecer. Saber por onde vai estar passando a sombra desse eclipse total solar? Aqui você encontra uma imagem, é uma imagem da NASA, em que ele coloca direitinho a franja da passagem da sombra desse eclipse e vai começar lá no México, vai passar pelos Estados Unidos, principalmente no estado do Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pensilvânia, Nova York, esta franja. E ele vai entrar no Canadá pelo sul de Ontário. Vai continuar através de Quebec, vai passar pelas ilhas do Príncipe Eduardo e Cabo Breton. Ele sairá da América do Norte continental pela costa atlântica do Terra Nova, no Canadá. Por isso que nessa franja ele vai passar, por exemplo, pelas Ilhas Canárias, que são territórios espanhóis, e pelo noroeste da Península da Galícia, que está ali no noroeste da Espanha. Esse eclipse vai acontecer aqui às 18 horas e 33 minutinhos do dia 8 de abril de 2024. Sempre que eu falo desses horários, eu estou falando do horário oficial de Brasília. Agora você acompanha um gráfico, este mapa do momento exato desta lua nova, deste eclipse solar total. Você pode perceber que Sol, Lua está juntinha com Quiron. É uma conjunção fechada. Se o Sol e a Lua estão a 19 graus e 23 minutinhos, quase de 24 minutinhos de Áries, Quiron se encontra justamente a 19 graus e 24 minutos de Áries. Eles estão juntíssimos. Vamos analisar aqui o mapa. Nós vamos ter, além deste Quiron em conjunção fechada com este Sol e com esta Lua, o nó do norte. Sim, ele está a 15 graus e 36 minutinhos de Áries. Então, nós temos aqui uma conjunção também do nó do norte. O nó do norte está se aproximando, também faz parte deste estélio, vamos chamar dessa forma, porque afinal de contas temos 4 pontos aqui nesta conjunção Sol, Lua, Quiron e nó do norte. Sem esquecer que Mercúrio está
retrogradando e ele já está em 24 graus também. Então nós temos 5 energias fazendo parte desta lua nova, deste eclipse solar total. Eles se encontram todos no signo de Áries, desta energia de ação já descrita, desta energia bélica, porque Áries fala de corte, de perfuração, de ferro, de aço, de fogo, incandescente. Então nós temos aí uma energia muito bélica, muito guerreira, que ativa também questões de raiva, questões conectadas com a nossa infância. Quando falamos de forma individual a cada um de nós, claro que os arianos vão sentir muito este eclipse, porque acontece no signo deles. Libra, que está na oposição, também vai sentir bastante. Isso está conectado com o último eclipse lunar penumbral, que aconteceu no dia 25 de março. 15 dias após, acontece o eclipse solar total, deste dia 8 de abril. Eclipse lunar em Libra, então a relação de diplomacia, equilíbrio com os outros, entre você e o outro e entre os povos, as nações. Agora, com eclipse solar em Áries, nós vamos ter o quê? Digamos assim, um combate mais da independência, da imposição da verdade de cada um. Sempre é pedido que se respeite o outro, o indivíduo. A gente pode não concordar, mas deve respeitar o posicionamento do outro. Isto é diplomacia. Isso é saber lidar com as situações. Só que o ariano, a energia deste Áries, ela é muito forte, ela é muito impositiva e ela pode denotar guerras, ela pode denotar a imposição da força da vontade. Veja o perigo que a humanidade está passando. Note, você viu no mapa, no desenho que eu apresentei para você, que uma boa parte dos Estados Unidos vai ter o eclipse total. E o que vai acontecer no final deste ano? As eleições americanas. Os Estados Unidos estão em polvorosa. A história do Trump com o presidente atual, os republicanos, os democratas, está levando assim uma situação também bastante complicada nos Estados Unidos. E como a gente já percebe por tantos eclipses que aconteceram, quando o Sol fica, a sombra do Sol passa por um país, aquele país vai sentir com muito mais intensidade. Não significa que o restante do planeta não vá perceber isto, mas por onde passar a sombra da Lua e do Sol, ali sim o eclipse se fará muito mais intenso, que neste caso será nos Estados Unidos e uma parte do Canadá e um pedacinho do México, porque o eclipse começa ali acima do México. Veja que são regiões bastante complicadas em relação às questões políticas do governo, de violência. Estados Unidos, porte de arma é liberado, é uma situação muito complicada. Eu tenho muitos conhecidos que moram nos Estados Unidos, eu tenho muitos clientes que são dos Estados Unidos, e eu sei que a situação ali não está muito fácil. Nós falamos muito do Brasil, mas não olhamos para fora. Mas continuando aqui, vamos ver no gráfico aonde está essa concentração lá na casa 8. Você pode perceber que na casa 8 se encontra Nó do Norte, Lua, Sol, Quirón e Mercúrio. Todos esses planetas dentro de uma casa 8, do início, do momento exato desta lua nova, do início desse eclipse, representa a área das transformações. Casa 8, ela é uma casa muito, assim, que as pessoas têm receio de lidar com ela, porque ela fala de morte, ela fala de transformação, ela fala do que é do outro, do dinheiro do outro, de como gerenciamos, administramos o que é do outro. Fala sobre a sexualidade. Assim que essa concentração de casa 8 já vem mostrando problemas que estão relacionados com comunicação, aquela comunicação áspera, aquela comunicação que vem de uma forma ferina com este Mercúrio. Quirón falando, indicando que
Cada um pode acessar as suas dores do momento da infância e que isto mostra na sociedade, reverbera para a sociedade um autoritarismo, um machismo tóxico, sabe, aquela coisa de o poder e o restante abaixo, todos como tendo que obedecer àquele poder. É complicado. O Sol, a autoridade masculina, a imposição da força. A Lua, ela é o feminino, mas ela é o receptivo. E ela está em Áries, ela está bastante reativa. Então não é só a mente, não é só a comunicação que vem de uma forma ferina, mas também as nossas emoções. As situações que estão ali no nosso inconsciente, as lembranças da nossa própria ancestralidade. Quando nós falamos de guerra, do momento atual que a humanidade está de guerra, nós vamos, é claro, nos conectar com as guerras que a nossa própria ancestralidade vivenciou. No caso, eu tenho a minha família toda na Espanha, que passou aqui pela Guerra Civil Espanhola, depois da Segunda Guerra Mundial. E são histórias vividas, que é como se eu tivesse vivenciado de tanto que os meus pais e os meus avós falavam sobre esse período. E nós vamos conectando com essa história ancestral. E claro, isso traz aí um desequilíbrio nas emoções. E o nó do norte, ele sempre representa um novo rumo que a sociedade está sendo convidada. Esta sociedade como um todo no planeta está sendo convidada para algo novo, para ter ação. Só que essa ação tem sempre que estar contrabalanceada com o respeito pelo outro. Porque também não é possível deixar com que o outro faça o que quer sem que você possa se colocar. Qual que é o seu posicionamento? Então é importante manter os pratos da balança equilibrado, por isso o nó do sul está lá em Libra, lembrando, olha, existem outras pessoas, existem outras nações, existem outros grupos, nós podemos encontrar uma harmonização, ou será que nós temos que ir sempre para a imposição e para a guerra? A humanidade está sendo chamada agora para respeitar os diferentes, equilibrar e não apenas impor ou ir à guerra, ou querer eliminar o que se considera inimigo. Veja que é um eixo muito, muito forte. O ascendente deste mapa, deste gráfico do momento da lua nova e do eclipse em Áries, está em Leão. E Leão fala do quê? Leão vem mostrando as famílias reais. Leão fala do alto comando, do brilho, daquele que sempre tem que ter o reconhecimento, do ego. Tem um bom coração? Tem, mas ele tem que estar lá em cima, ele tem que ser visto, ele tem que ser notado. Então, esse ascendente leão vem trazendo um pouco desse orgulho da história. É um signo de fogo. E, claro, faz aqui um trígono com a conexão, porque o ascendente está a 20 e... Deixa eu dar uma olhadinha aqui, a 28 graus de leão. Ele tem aqui uma conexão com Mercúrio, é um trígono muito bonito com Mercúrio. Só que Mercúrio é a forma como a gente fala. E como Mercúrio está em Áries, ele está guerreando, ele está eletrizado, ele está trazendo uma energia muito intensa de colocar a sua própria verdade. E na casa 8, nós vamos falar dos recursos que pertencem aos outros. Então, questões financeiras, que vamos ter aí muitas mudanças nesse ano de 2024. Aqui eu tô falando do eclipse, só que no dia 20, agora de abril, nós vamos ter uma conjunção de Júpiter com Urano no signo de Touro, que fala sobre as reservas financeiras. Então, perceba que este eclipse, ele é muito intenso, ele é muito transformador, mas ele faz parte de ciclos que estão acontecendo concomitantemente, junto com este eclipse. Aqui, Vênus está em 4 graus de Áries. Então, nós temos uma concentração de energia ariana. Esta Vênus, ela está praticamente na casa 8. Ela já está ali, batendo a portinha da casa 8. E Vênus fala de sentimentos e de finanças, de posses. Vênus é eu quero, eu desejo. E aqui numa casa 8, ela vai colocar esse desejo e essa vontade de crescer financeiramente junto com toda a energia que está acontecendo já em Áries. Nós temos excesso de fogo no planeta neste momento. E essa energia, como mínimo, vai ficar 6 meses aqui reverberando. Já
em Peixes, na casa 7 desse gráfico, quem se encontra é Marte e Saturno. Marte e Saturno, no dia 10, vão estar conjuntos. Saturno, 14 graus de Peixes, Marte está a 13 neste dia 8, no momento do eclipse solar total. Assim que vamos ter um encontro dessas duas energias muito poderosas. Marte, ação, regente de Áries. E Saturno representa o quê? A restrição, a tradição. Esses dois vão estar juntos. É como se houvesse uma união aqui entre o novo e o velho, só que eles podem entrar em confronto. No signo de Peixes vai trazer questões da espiritualidade, da religiosidade. Veja, nesses 6 meses pode se apagar uma figura masculina importante no mundo espiritual e religioso. No eclipse sempre traz essa questão de apagar, de sair, de sumir. E nós temos aí alguns dirigentes, por exemplo, o Papa da Igreja Católica, o Dalai Lama. Nós temos aí pessoas que são considerados dirigentes importantes da religiosidade que estão com uma idade bem avançada. E também esse confronto, né, do novo com o velho, Peixes, signo de sentimentos, da espiritualidade, da religiosidade, representante inclusive da igreja. Netuno, Vênus já se afastou de Netuno, porque Vênus está em 4 graus de Áries e Netuno está a 28 de Peixes, mas existe ainda uma conjunção separativa. E Netuno também representa espiritualidade, mas fala de um amor superior, de um amor mais idílico, de um amor mais altruísta. E essa Vênus já em Áries, ela quer as coisas com muita rapidez, ela precisa lidar com o financeiro e com os sentimentos, e com essa transformação toda que individualmente nós podemos passar e coletivamente, com certeza, nós estaremos passando neste ano de 2024. O que mais falta eu comentar? Plutão aqui, ele está em Aquário e ele está no 2º grau de Aquário, na casa 6, que fala das rotinas. Então, as rotinas vão sair do padrão, porque Plutão, ele transforma, ele tira padrões. E esta casa 6, iniciando nessa energia de Capricórnio, porque a cúspide da 6 está em Capricórnio, que fala do quê? Da estrutura, da questão de tradição, de manter o que já está aí na sociedade e de trazer o tradicional, que é mais sóbrio, que é mais cristalizado no passado. Só que Plutão vem falando, não, é necessário transformar, e principalmente transformar como? Coletivamente, porque está no signo de Aquário. E este Plutão faz um sextil com esta Vênus em Áries. É um período também de cura, porque toda vez que Plutão e Vênus se conectam, traz cura. Só que vai depender de como nós, como coletivo, vamos lidar e como nós, como individual, ser individual, também vamos nos conectar a todo este processo deste eclipse e dos outros aspectos tão importantes que vão estar acontecendo durante este ano, principalmente agora, nesse mês de abril, são encontros importantes. Marte com Saturno, tudo bem que isso acontece todo ano, mas este ano está muito fortalecido. Por quê? Porque Marte é regente de Áries, onde está acontecendo esse eclipse solar. Casa 8 é uma casa de transformação. Ascendente em Leão, que fala muito da questão do ego, da vaidade. Júpiter e Urano, Júpiter está se aproximando de Urano, a conjunção que vai acontecer no dia 20 de abril. Essa conjunção traz muita transformação nas questões financeiras, de posse. O mundo está passando por uma grande transformação. E nós vamos vivenciar essas transformações. Veja que aqui neste vídeo eu estou trazendo para você esse eclipse intenso, mas também esses aspectos todos, esses ciclos todos que estão sendo colocados aí. De uma forma, claro, o máximo possível resumida, mas para você ter uma ideia do que é que nos aguarda. Você, libriano, você, ariano, vai sentir este embate com muito mais intensidade. Você, taurino, também vai sentir isso. Você vai perceber as transformações e as surpresas que vão começar a acontecer na sua vida. Vocês do signo de Peixes vão perceber também o contraste entre o velho e o novo e essa briga que acontece nesses 6 meses, ou neste período que está vivenciando aí essa conjunção de Marte e Saturno. Os aquarianos, não preciso nem falar, o processo de transformação que estão passando. E os leoninos também.
Por quê? Porque os leoninos estão nessa oposição com o aquário. Então os leoninos sentem a transformação social porque atinge-os individualmente. Os escorpianos também, porque estão na oposição dessa conjunção de Júpiter com Urano. E os virginianos também não escapam, porque estão na oposição de Marte e Saturno conjuntos, sem esquecer que Lilith está ali em Virgem. Se você ainda não assistiu o vídeo que eu coloco sobre Lilith em Virgem, você encontra aqui no card o direcionamento. Vai complementar este questionamento que vai acontecer entre o novo e o velho, o tradicional, a necessidade de impor a sua força, a sua vontade, mesmo que não tenha muita certeza, porque peixes tem essa coisa de jogo, de possibilidades, mas Lilith em Virgem, ela quer a cura desse processo do feminino. E lembrando que Quiron está junto com essa questão do eclipse, Quiron que fala da nossa ferida autoimposta, lá na infância, da nossa criança machucada, e Lilith que fala do feminino que tenta repor o seu posicionamento na sociedade, vivenciando este embate com Saturno e com Marte. São situações extremamente fortes. Deu para perceber que todos, no fundo, vão sentir esse eclipse. Eu convido você a olhar no seu mapa astral, aonde está o signo de Áries. E eu vou falar que Áries todinho, se ele pegar uma casa ou duas casas, mas eu diria que principalmente do 10º grau até o 29º grau. Principalmente. Uma parte do segundo, o segundo e o terceiro decanato. Esses vão sentir mais, em todos os signos, ok? Bom, eu vou deixando por aqui vocês, o vídeo já ficou bastante longo, mas eu acho que já deu para vocês entenderem o tipo de energia que nós estamos vivenciando. E claro, você vai encontrar vídeos aqui a respeito da conjunção de Marte com Saturno, a respeito da conjunção de Urano com Júpiter. Eu tenho aqui assim uma playlist com todos esses processos, com todos esses ciclos que estão acontecendo, para que você fique muito bem informado e informada. Se você chegou até aqui, ainda não está inscrito, por favor, se inscreva, aperte a sinetinha, assim você recebe o aviso que eu lancei novos vídeos e comente, diga o que você está sentindo, o que você está achando desse processo todo. Distribua esse vídeo, compartilhe para que mais pessoas possam receber essas informações. E vem fazer parte aqui da família da Astrologia em Foco. Agradeço sua presença até agora e já te lembro, ó, tem vídeo saindo, já tá no forninho, tá? Tchau!